Nós hoje vamos dar continuidade às nossas exposições no livro de Eclesiastes, e eu quero convidá-los para abrir a palavra de Deus comigo em Eclesiastes capítulo 2. Nós vamos terminar hoje o livro de Eclesiastes. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 2, os versículos 18 ao 26. E eu vou pedir para que vocês me ajudem na leitura do texto bíblico mais uma vez. E eu vou pedir para que todos leiam, que nós leiamos em uma só voz, que nós leiamos com entusiasmo a palavra do Senhor, com reverência, com beleza, como provém aos santos. Leiamos então a palavra de Deus. Eu vou começar com o versículo 18, vocês o seguinte, até terminarmos a leitura toda. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estudo? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é verdade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como poção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado este, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Senhor, lida a sua palavra, abençoa-nos, para que ela traga edificação à alma dos teus santos. Em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, há muitos anos atrás, em 1965, uma banda americana chamada The Vogues escreveu uma música chamada 5 O'Clock World, o mundo das 5 horas. E um trecho da música, o refrão diz assim, é uma tradução livre: levanto-me toda manhã só para não perder o emprego. Tento passar pela multidão apressada, enquanto os sons da cidade pulsam na minha cabeça. E outro dia, então desce pelo ralo. Esse trecho da música capta muito bem a futilidade e a frustração que o pregador percebeu haver no seu trabalho. Você trabalha dia após dia, mas o que lhe resta no final de um dia de esforço? Mais trabalho, mais um dia perdido. Em nosso trecho dessa noite, em Eclesiastes 2, do 18 ao 26, nós veremos que era essa exatamente a sensação que Salomão carregava no tocante ao seu trabalho. Lembra que ele está numa experiência procurando entender o sentido da vida. E não havendo encontrado um sentido duradouro para a vida, na sabedoria, no prazer, ao examinar os benefícios entre ser tolo ou ser sábio, o pregador decide fazer um teste final. Quando nós morrermos, as nossas posses não morrem juntamente conosco.
Nós vamos deixar uma herança. Essa deve ser o sentido da vida. Mas logo o pregador, ele fecha as portas, esta porta, como um possível caminho para o propósito da vida. É interessante porque Salomão, ele jamais enfrentou o trânsito caótico e carregado de São Paulo para chegar ao trabalho. Ele jamais teve que forçar uma venda para ganhar a sua comissão. Ele nunca teve que fazer o trabalho de todos os seus amigos que foram demitidos quando ele ficou sozinho. Mas o rei pregador, ele também sofreu sob a maldição do trabalho. E assim ele descobriu que tentar fazer do trabalho o propósito da sua vida é correr atrás do vento, é vaidade. Por isso que eu pretendo fazer essa noite, meus irmãos, é mostrar que, porque o trabalho é uma dádiva de Deus, nós devemos corrigir a nossa visão a respeito dele, nos alegrar e desfrutar dos seus frutos, como um ato de adoração ao Senhor, antes que nós morramos. Porque o trabalho é uma dádiva divina. Nós devemos corrigir a nossa visão a respeito do nosso trabalho, amá-lo e desfrutar dos seus frutos como um ato de adoração ao Senhor, antes que nós morramos. E por isso, o tema da nossa mensagem dessa noite é: aprenda a amar o seu trabalho, antes que você morra. Aprenda a amar o seu trabalho, antes que você morra. Mas é interessante porque, apesar desse título, o pregador não amava o seu trabalho. Pelo contrário, ele o odiava. Por isso, antes de descobrir como amar o trabalho, nós vamos refletir por que o pregador e tantas outras pessoas odeiam trabalhar. O pregador primeiro odiava o seu trabalho porque do seu fruto ele não poderia levar nada. E esse é o nosso primeiro ponto. Nós não levamos nada do fruto do trabalho. Versículo 18. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Meus irmãos, eu me lembro, eu espero, como eu já mencionei, que vocês tenham em mente que o pregador, ele está passando por diversas experiências em busca do sentido da vida, mas a vida debaixo do sol. E como resultado destas experiências, ele acabou odiando tudo, inclusive a sua própria vida. Também não se esqueçam que a expressão debaixo do sol significa uma vida sem Deus, uma vida materialista, consumista. E uma das coisas que o rei pregador odiava debaixo do sol na sua vida era o seu trabalho. E não é difícil entender por quê. Há muitos trabalhos, muitos problemas no trabalho quando nós o consideramos apenas debaixo do sol. Quando nós o consideramos ignorando a luz da eternidade. Pensem, por exemplo, naqueles que supervalorizam o trabalho e se tornam viciadas em trabalho. Há o sentimento de incapacidade de alcançar as metas, a amargura contra o nosso empregador, se sentir obrigado a trabalhar para alguém os padrões éticos são duvidosos, a ansiedade proveniente da falta de segurança do trabalho, será que eu vou ser mandado embora? O enfado da repetição, o ter que trabalhar quando estamos doentes, a preguiça, a incompetência dos outros. E esse é o pior, ver o trabalho somente como uma fonte de renda, o que resulta em uma visão do trabalho como um mal necessário, o que nos leva ao desespero de não sabermos como nos livrar dele. Assim é o trabalho debaixo do sol. Mas somado a tudo isso, o pregador ainda viu outros problemas que aumentavam ainda mais o enfado e o desespero do trabalho diário. E o primeiro problema que ele viu é que no fim, você não pode levar nada do fruto do seu trabalho. No final do versículo 18 ele diz: visto que do seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim.
Aqui o pregador ele pensa na morte. E olhando para o futuro, ele percebeu que na morte ele não poderia levar nada do que o seu sábio trabalho construiu debaixo do sol. O homem mais rico do mundo, aquele que havia sobrepujado a todos que existiram antes dele, em sua morte, ele não poderia levar uma grama sequer das montanhas de ouro que ele acumulou para si mesmo. O pregador entendeu que na morte não há caminhão de mudança para o além-túmulo. Mesmo, meus irmãos, que o dinheiro seja um passaporte para comprar os tickets para todos os lugares do mundo, ele não entra nos céus. E isso foi desesperador para o pregador. Mas ele pensou e talvez ele tenha encontrado uma esperança. As nossas posses ficam, e elas vão ficar nas mãos daqueles que nós amamos, ou talvez não. E essa dúvida de quem é que ficaria com tudo o que ele construiu, era parte do que fazia com que o pregador odiasse o seu trabalho. Versículo 19, me acompanhe, por favor. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Aquele que receberá a herança. Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. E isso também é vaidade. Eu acredito que nós poderíamos quase aceitar a perda de todas as nossas posses na morte, se nós tivéssemos a mais perfeita certeza de que elas passariam para aqueles que nós amamos e respeitamos. Alguém que se mostrasse sábio e que desfrutaria do que nós deixássemos para eles no temor do Senhor. Mas o fato é que nós nunca podemos ter certeza. E a verdade é que, dado o número de tolos que existem no mundo, existe uma grande probabilidade de que todo o nosso esforço venha cair nas mãos de um verdadeiro idiota, que vai dissipar tudo vivendo somente debaixo do sol. E aqui, meus queridos, o entendimento disso traz uma primeira implicação importante para as nossas vidas, que nos foi ensinada séculos depois pelo apóstolo Paulo, lá quando ele escreve para 1 Timóteo, para o seu jovem discípulo, no capítulo 6, versículo 7. Porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Isso significa que você pode passar a sua vida inteira juntando algo. Ou você pode se recusar no tempo presente, dar a si mesmo e aos seus amados os prazeres lícitos que podem ser comprados com o seu trabalho. Mas quando você morrer, você não vai poder levar nada com você. Pior, você pode até mesmo perder tudo ainda em vida. Tragédias climáticas, não foi isso que aconteceu com nossos irmãos no sul? Perderam tudo que tinham. Colapsos no mercado financeiro podem tirar tudo o que você tem. Mas, mesmo que isso não aconteça, o fato é que um dia você vai ter que deixar tudo para trás. Sua casa, sua conta bancária, seu portfólio, tudo mesmo, sem exceção, vai ficar nas mãos de outro. As suas riquezas terrenas, elas não vão entrar na eternidade com você. Por isso, meus irmãos, me ouçam com atenção. Não vivam como um insensato que no seu coração diz, não há Deus. E então vive somente à luz deste mundo debaixo do sol. Uma vida de acúmulo para um futuro que pode nem mesmo existir. Aprendam a desfrutar do fruto do seu trabalho no tempo presente, antes que a morte tome tudo das suas mãos. Se você não aprender a fazer isso, você também vai chegar ao final da sua vida e vai odiar o seu trabalho quando você perceber que ele não vai te acompanhar pela eternidade. Por isso o pregador odiava o seu trabalho. Não se pode levar dele nada conosco.
no trabalho debaixo do sol. Mas Salomão também odiou o seu trabalho debaixo do sol, porque há uma injustiça no trabalho. Versículos 20 e 21, me acompanhem, por favor. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. 21. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. O rei pregador ele já odiava o seu trabalho, porque ao morrer ele não ia poder levar nada com ele. Ele contemplava a sua riqueza como tio Patinhas e dizia, vai ficar tudo aqui. Mas, além de achar que o trabalho era vaidade, porque ele não podia levar nada com ele, ele ainda encontrou um grande mal, uma injustiça imensa no trabalho feito debaixo do sol. Um homem faz o seu trabalho, mas o outro é que fica com a riqueza. Isso é injustiça. O homem que construiu grandes prédios, adquiriu um exército de trabalhadores, tornou-se mais rico do que todos os que existiram antes dele, e até mesmo se atreveu a construir um paraíso no mundo caído. Ele descreve a si mesmo aqui, e ele pensa, você se afadiga com sabedoria, com destreza, com suor, com lágrimas, para enriquecer alguém que não moveu um dedo por todas essas coisas. Isso é uma injustiça, isso é uma grande maldade, é um grande mal. E então, o pregador ele sente profundamente a dor desse mal. Salomão, e ele estava certo em odiar todo o seu trabalho que se faz, quando ignora-se a realidade da eternidade. Porque para aqueles que vivem somente debaixo do sol, meus irmãos, é desesperador saber que tudo ficará para alguém que poderá ser um imenso tolo. Pense no próprio Salomão. Quando ele morreu, ele deixou todas as suas conquistas para o seu filho, o rei Roboão. E o que Roboão fez? Foi tão tolo que logo no princípio do seu reinado, ele perdeu 10 dos 12 territórios que o seu pai havia lhe dado. E aqui nós percebemos uma grande frustração na existência dos que vivem e trabalham somente pelas coisas que se veem debaixo do sol. As pessoas gastam a sua vida inteira trabalhando por algo que não as acompanhará depois da morte. E pior, desmeritoriamente, se é que existe essa palavra, elas enriquecem as pessoas que nunca mereceram tais posses. E isso foi o bastante para levar o pregador ao desespero. E aqui é uma nova aplicação para nós. Creiam de fato, e não só de palavras, creiam no coração, e não só intelectualmente, que existe uma vida acima do sol, e faça com que o seu trabalho terreno ecoe pela eternidade. Quem vive somente debaixo do sol, a realidade da morte física põe um fim desesperador em toda a alegria que ele possa ter construído neste mundo. A morte vai te separar fisicamente de tudo o que você construiu. Ao tornar ao pó, você vai ficar, ou tudo o que você fez vai ficar para os outros. Contudo, meus irmãos, no Evangelho de Cristo, os nossos olhos são abertos para nós vermos que existe uma vida que não está limitada debaixo do sol. Em Cristo, as nossas obras nos acompanharão pela eternidade. Para os que viverem somente debaixo do sol, ignorando de forma prática a existência de Deus, desprezando a sua vida, a sua palavra na vida cotidiana, ignorando a sua igreja, a quem Cristo amou a ponto de entregar a sua vida, se recusando a investir generosamente no reino de Deus, tudo
tudo o que haverá para tais pessoas, no final serão trevas, choro e ranger de dentes, onde o fogo não se apaga e o verme não morre. No local onde, em desespero, essas pessoas procurarão a morte, mas a morte fugirá delas. Mas aquele que de fato vive à luz da eternidade, os que de fato amam e esperam com grande expectativa o grande dia do Senhor Jesus Cristo, que se deleitam na sua palavra, que vivem para fazer a sua glória conhecida, e não vivem segundo os padrões deste mundo caído, para estes que estão em Cristo, quando o Senhor vier julgar a obra dos vivos e dos mortos, para estes que vivem no Senhor, o vosso trabalho não será vão. Por isso, meus irmãos, certifiquem-se de que o fruto do seu trabalho está sendo aplicado para juntar tesouros nos céus, para fazer amigos que te recebam nas moradas celestiais. Seja rico para com o Senhor. Caso contrário, tudo o que lhe restará será o ódio pelo trabalho que, na sua morte, você não poderá levar contigo. Riquezas que ficarão para aqueles que nunca trabalharam por ela. Do trabalho debaixo do sol não se leva nada. Esse foi o nosso primeiro ponto. O segundo é que do trabalho debaixo do sol nós encontramos injustiça, porque ele enriquece aqueles que não trabalharam por ele. Mas o pregador também odiou o seu trabalho debaixo do sol, porque há uma maldição sobre o trabalho. E esse é o nosso terceiro ponto. A maldição sobre o trabalho, versículos 22 e 23. Pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga de seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Meus amados, quando Deus nos criou, quando Deus criou os seres humanos, o Senhor os colocou no jardim e lhes deu a ordem de cultivá-lo e de guardá-lo. Isso é o que nós encontramos lá em Gênesis 2,15. O trabalho, naquele momento, deveria dar às pessoas um sentimento de realização, de prazer. Mas quando Adão abriu as portas do mundo para que o pecado entrasse, Deus castigou o homem, amaldiçoando o trabalho. Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18, é isso que nós lemos. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. No suor do teu rosto comerá o teu pão. Normalmente, quando nós ouvimos falar de trabalho ou trabalhar debaixo do sol, nós logo imaginamos alguém, como nós costumamos dizer, ou eu dizia na minha infância, uma orelha seca, exposto debaixo do sol escaldante durante todo o dia. Mas a maldição do trabalho, ela traz não só apenas fadiga física, mas também emocional e espiritual e mental. É por isso que o pregador chama a fadiga do trabalho de fadiga do coração, da alma. Não é só o corpo que cansa. Cada ocupação traz as suas próprias fadigas específicas, tanto para o corpo quanto para a alma. É por isso que Salomão também diz que o trabalho, ou o resultado do trabalho, é dores e desgosto e ansiedade que rouba o sono do trabalhador. Pensem comigo nas preocupações que o trabalho traz. Às vezes, nós ficamos ansiosos e não dormimos porque não temos trabalho suficiente para sustentar a nós mesmos e aos que nós amamos. Outras vezes, nós temos tanto trabalho que nós não sabemos como vamos dar conta dele. E o que acontece? Nós perdemos o sono. Uma boa noite de sono poderia nos ajudar, não é verdade? Mas em vez disso, nós ficamos acordados a noite inteira. O conflito que surgiu no trabalho hoje e o projeto que precisa ser entregue amanhã nos rouba o sono.
É por isso que o pregador vai dizer que até de noite não tem descanso o coração do trabalhador cansado. No trabalho meramente debaixo do sol, não há descanso de dia enquanto se trabalha e nem de noite, quando se deveria dormir. O trabalhador está sempre cansado. E isso é vaidade. Não é difícil entender por que é que o pregador, ele odiava o trabalho. E para aumentar o seu desespero, ele constatou que os seus problemas durarão todos os seus dias. Debaixo do sol, não há existência sem Deus. Do início ao fim, todo o trabalho e a própria vida, meus queridos, é uma obra cansativa e odiável. Portanto, viver para fazer do trabalho a razão e sentido da nossa existência é vaidade e correr atrás do vento. E aqui eu quero deixar mais uma aplicação para as nossas vidas. Ouçam com atenção, sobretudo vocês jovens, que trabalham hoje pensando no amanhã, 20, 30 anos, que pode sequer não durar até hoje, meia-noite. Não faça do seu trabalho a sua vida, porque senão no fim você vai odiá-lo, ao perceber que ele te deixou vazio e sem qualquer propósito. Uma vida dedicada exclusivamente ao sucesso profissional, às conquistas, no fim só vai redundar em desgosto. Você verá que tentar encontrar a felicidade duradoura e o sentido da vida no trabalho, no final você vai perceber que você só encontrou decepção, porque você vai se ver completamente vazio de sentido nessa vida. Sob a maldição do trabalho, a maldição com que Deus amaldiçoou esse mundo, você verá que não terá nada para levar consigo para a eternidade. Você vai perceber que viveu por uma vaidade. Terá corrido a sua vida inteira atrás do vento, tentando encher as suas mãos daquilo que você não pode reter. Não faça do seu trabalho a sua vida. Então nós percebemos que o pregador, ele buscou o sentido da vida na sabedoria, nos prazeres, reexaminou a sabedoria e também buscou no trabalho. Mas todos os seus empreendimentos fracassaram. Ele odiou o seu trabalho porque ele não pode levar nada com ele, porque é injusto deixá-los para outros que não se esforçaram por ele, porque o trabalho é amaldiçoado por Deus. Por isso é que nada nos prepara para aquilo que vai acontecer na sequência desse livro. Porque de forma surpreendente, ele sofre uma virada inesperada. Sem qualquer aviso prévio, o pregador ele nos apresenta uma razão para amar o trabalho. Versículo 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. E 25. Pois separado de Deus, quem pode comer ou que pode alegrar-se? Meus amados, esses versículos, eles são um oásis de otimismo no meio de um deserto de desespero. Eles, na verdade, demarcam aqui um ponto de virada em Eclesiastes, não somente em relação ao tema do trabalho, mas em relação ao argumento de todo o livro. Aqui, a visão do Correlete, ou até aqui a visão do Correlete, era apenas debaixo do sol, sem Deus. Mas agora, Deus se torna a fonte do prazer, da alegria e da verdadeira sabedoria e do conhecimento. Então, tendo experimentado a falência na busca pelo sentido da vida no plano terreno, como explica certo estudioso, o pregador aponta agora para Deus, que ocupa o âmbito celestial. Ele aponta para o Deus que dá a vida por meio da fé nele. Alguns vão dizer que as palavras nada melhor aqui, na verdade, talvez indiquem apenas um apreço relutante
pelas boas coisas da vida. Como se Salomão dissesse: é muito pouco, mas é isso que a vida tem a oferecer. Então aproveite essa miséria, coma e beba, antes que você morra. Carpe diem. Nas palavras de Paulo, comamos e bebamos, amanhã morreremos. Mas eu concordo com o Philip Ryken quando ele diz que em Eclesiastes 2, nos versículos 24 e 26, o pregador ele não está mais sucumbindo ao desespero. Agora ele começa a ver a diferença entre viver com Deus e viver sem Deus. A sua mensagem no livro não é simplesmente de que tudo é vaidade debaixo do sol, mas também que é possível encontrar prazer, alegria e verdadeira sabedoria que vem das mãos de Deus. E isso dá sentido para toda a nossa vida. O prazer e a alegria, agora ele os reconhece como presentes de Deus para a sua criação. Por isso, busque-os sozinhos, debaixo do sol, e eles vão se dissipar como vapor nas suas mãos. Mas ao invés disso, receba-os como prazeres e alegrias que Deus nos concede por meio dos nossos trabalhos. É assim que nós podemos começar a aprender a amar o nosso trabalho ao invés de odiá-lo, porque o nosso trabalho é uma dádiva do Altíssimo para as nossas vidas. Mas pastor, o senhor está entrando em contradição, porque o senhor acabou de falar que o trabalho está amaldiçoado por Deus. Como eu já expliquei, sim, de fato, nós vivemos em um mundo amaldiçoado por Deus por causa do pecado. Mas ainda assim, nós vivemos num mundo que Deus criou muito bom. O mundo que Deus ama a tal ponto de que Ele vestiu-se de carne e nos visitou. E trabalhou para remi-lo por meio da morte, da vida e da ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. Assim, meus queridos, ainda que nós experimentemos de fato tristezas decorrentes do pecado em nosso trabalho, quando nós conhecemos a Deus pessoal e salvificamente por meio da fé em Cristo Jesus, nós também somos dotados, capacitados a experimentar as alegrias que Deus designou para o trabalho. Agora, notem comigo no versículo 24. Ao considerar Deus como parte da equação, o pregador agora ele aceita como prazerosas e alegrias algumas das atividades que pouco antes nós vimos ele mostrando que eram incapazes de dar sentido à vida. Antes ele havia nos dito que o trabalho era um tédio e que os prazeres de comer e beber não satisfazem a alma. Mas agora ele come, bebe e encontra nestas coisas alegria como um fruto do seu trabalho. O que causou essa mudança na mente do pregador? Deus. Olhar para Deus. Até aqui em Eclesiastes, Deus praticamente não foi mencionado. E quando foi lá em 1:13, o pregador mencionou Deus como sendo a causa dos problemas humanos e não a solução. Mas aqui a presença de Deus faz toda a diferença. Como o pregador explica no versículo 25, separado de Deus, ninguém consegue encontrar qualquer alegria duradoura e verdadeira. Ninguém. Isso, meus irmãos, significa que se você não tem encontrado alegria na sua vida, isso se deve ao fato de que você está vivendo apenas debaixo do sol, somente pelas coisas que foram criadas, ao passo que Deus não ocupa o lugar central da sua história. E não se engane dizendo: mas eu acredito em Deus. Até os demônios creem que Deus existe, mas eles estão condenados. Agora, o pregador ele reconhece que o comer e o beber vem da mão de Deus. O prazer agora já não é mais o fim dele mesmo. Eu quero prazer porque o prazer é que me dá felicidade. Mas o prazer agora é uma dádiva divina que nos é dada por meio do nosso trabalho.
Emílio Garófalo, ele fala uma coisa interessante comentando isso aqui. Ele fala assim: ninguém está mais apto a apreciar a comida, a bebida, o sexo, os jardins. Esse microfone está falhando, não está? A música e a alegria deste mundo do que os cristãos. Porque somente os cristãos entendem a função e o lugar de cada uma destas coisas. Nós podemos tratá-las como dádivas de Deus e não como Deus. Como nós temos Deus que sacia a nossa alma, nós recebemos essas dádivas como um presente da parte do Senhor, e isso muda tudo. E é por isso que aqui nós devemos considerar uma aplicação para a nossa vida. Desfrute do seu trabalho, ame o seu trabalho, desfrute do fruto dele, receba estas coisas como dádivas vindas das mãos do Senhor. É interessante porque nesse ponto Salomão começa a colocar em prática um princípio que Paulo, séculos mais tarde, ensinou ao jovem Timóteo. Lá em 1 Timóteo 4, dos versículos 4 ao 5, quando ele diz: tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Deus criou todas as coisas para serem recebidas com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. O ensino de Paulo não é um chamado ao deleite pecaminoso das coisas criadas, mas um chamado à liberdade de desfrutar do nosso trabalho, cheios de gratidão porque Deus nos dá estas coisas. Os prazeres terrenos são dádivas divinas, que quando recebidas com ação de graças pelos fiéis, nos levam à adoração e não à idolatria. Por isso, meus queridos, não vivam uma vida mesquinha, uma vida avara. Trabalhar sem usufruir é insensatez, é idolatria. Coma e beba gostosamente do fruto do seu trabalho, como um presente que Deus te dá. E aqui eu não estou falando sobre consumismo e materialismo, ou se endividar para ter prazeres pecaminosos agora. Mas eu estou falando de trabalhar para viver, e não viver para trabalhar. Quando nós aprendemos a receber as coisas boas da vida como presentes de Deus, e não como coisas que nós merecemos, então nós experimentamos uma alegria genuína, porque nós nos sentimos amados, e nós nos tornamos gratos pela bondade de Deus para conosco. E foi pensando nisso que Paulo escreveu 1 Coríntios 10:31. Porquanto, quer comais, quer bebais, dizem as Escrituras, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se o seu trabalho te permite, viaje, dê presentes, se deixe presentear. Esse ou isso é parte do plano de Deus para o trabalho do homem. Mas não só isso, não só os frutos do trabalho, o próprio trabalho é uma dádiva que nós recebemos das mãos do Senhor. E isso é verdade desde o início, antes do pecado entrar no mundo, antes da queda. Em Gênesis 1, Deus ordenou, em Gênesis 2, Deus ordenou o trabalho duro a Adão, para que ele cultivasse e guardasse o jardim. Trabalhar é parte da ordem da criação antes que o pecado entrasse no mundo. Sim, infelizmente, por causa do pecado, o nosso trabalho foi amaldiçoado, transformado em fadiga, em desgosto. Mas porque nós fomos criados à imagem de um Deus que trabalhou para criar, e um Deus que trabalhou para nos redimir, ainda existe bondade no trabalho estabelecido por Deus. E o modo de nós experimentarmos essa bondade e prazer é trabalhar para Deus. É trabalhar diante de Deus, fazendo o que nós fazemos, pensando na expansão do reino do Senhor, servindo ao nosso semelhante, ao invés de nós trabalharmos para nós mesmos, por ambição mesquinha, por salário somente. O crente, quando trabalha, ele trabalha para Cristo. Ele é o nosso verdadeiro chefe, o nosso Senhor. E não importa qual seja o seu trabalho,
professor ou estudante, construtor ou marceneiro, comprador ou vendedor, se trabalha no escritório ou na fábrica, na área alimentícia ou na área financeira, sempre estamos trabalhando para Cristo e para o seu reino criado. Em outras palavras, meus irmãos, quando a nossa visão do trabalho é redimida, nós passamos a trabalhar debaixo do Filho e não mais somente debaixo do sol. Nós, quando entendemos que em última análise nós trabalhamos para Cristo, nós nos deleitamos em nosso trabalho, porque tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Sabe o cara que paga o seu salário? Afinal das contas, não é para ele que você está trabalhando, é para o Senhor. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então, ame o seu trabalho, pois nele é a Cristo que você está servindo. Desfrute as bênçãos do seu trabalho, porque assim você estará glorificando e agradando ao Senhor. Mas o pregador descobriu mais quando elevou seus olhos acima do sol. Versículo 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Agora Salomão, diferente do que ele fez antes, ele não está tratando aqui da sabedoria oriunda meramente do intelecto humano, mas da sabedoria que procede de Deus. Foi isso que ele escreveu em Provérbios 2, versículos 6 e 7, quando ele afirmou que Deus dá a verdadeira sabedoria e conhecimento ao homem, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Deus dá sabedoria e conhecimento aos seus. E aqui Salomão, o que ele está fazendo é a distinção entre dois tipos de pessoas: aqueles que estão debaixo do favor de Deus e aqueles que permanecem perdidas nos seus pecados. Percebam que aqueles que agradam a Deus recebem bênçãos espirituais, as bênçãos da sabedoria, do conhecimento, do propósito e do sentido que Deus estabeleceu para a sua criação, mas também recebem a verdadeira alegria, que é um fruto do Espírito Santo. Se nós nos dedicarmos a viver para o prazer de Deus, conforme Paulo nos ensina em Efésios capítulo 1, o Pai irá nos recompensar nas regiões celestiais com as bênçãos espirituais conquistadas por Cristo para todos aqueles que creem. Mas o que a Bíblia nos ensina é que para o pecador rebelde não há qualquer recompensa, apenas perda, dano e sofrimento eterno. De que lado da eternidade você quer estar? E é interessante porque é a primeira vez que o pregador ele fala aqui diretamente sobre o pecado. O que ele vai fazer cada vez mais recorrentemente nesse livro? Ao pecador, Deus dá um coração mesquinho. Para quê? Para que a sua vida se resuma a acumular bens neste mundo, que mais cedo ou mais tarde serão deixados para trás. Ele vive para juntar a fim de dar àquele que agrada a Deus. Às vezes essas transferências de posse, meus irmãos, acontecem ainda na vida. Lembram? Os cananeus, por exemplo, perderam as suas terras para os filhos de Israel. Os egípcios deram as suas riquezas para os israelenses os israelitas, quando esses saíram do Egito. Amã perdeu a sua posição e prestígio para Mordecai. É certo que isso nem sempre acontece agora, pelo menos não agora. Na verdade, uma das grandes frustrações deste mundo caído é que muitas vezes, enquanto os justos sofrem aflições, muitos pecadores continuam prosperando, na verdade. Mas isso não vai ser assim para sempre.
No final da história, a riqueza de todas as nações será levada para o povo do reino dos céus. E por quê? Porque foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse que aconteceria. Lá em Apocalipse 21, 24, ele afirma isso: as nações andarão na sua luz e os reis da terra trazem a sua glória, trazem as suas riquezas. Meus amados, creiam nisso. No final da história, para aqueles que estão em Cristo Jesus, estes, os mansos, irão herdar a terra, exatamente como o Senhor Jesus Cristo prometeu. Quando a gente pensa em tudo isso, nós temos que concordar que a banda The Vogues leu bem o coração dos pecadores deste mundo quando cantaram, né? Levanto-me toda manhã só para não perder o emprego. Para no final do expediente dizer, cheio de amargura: outro dia desce pelo ralo. Quantas vezes vocês já não levantaram desse jeito? Oh, vida infeliz. Não vou eu de novo para aquele trabalho maldito. Mas essa não é mais a história dos redimidos. Os seres humanos não regenerados, eles odeiam seus trabalhos, porque eles veem o trabalho somente debaixo do sol, numa vida sem Deus. Mas para aqueles que nasceram do Espírito mediante a fé, estes são capazes não somente de desfrutar a recompensa do trabalho, mas de amar o próprio trabalho. Nós fazemos o nosso trabalho sabendo que Jesus Cristo já trabalhou pela nossa salvação. Nós podemos falar da obra de Cristo porque Jesus Cristo trabalhou por nós. Não foi Ele que disse: meu Pai trabalha até agora, e Ele mesmo completa: e eu trabalho também. Quando nós olhamos para João capítulo 4, versículo 34, ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Meus amados, Jesus Cristo foi um trabalhador. Primeiro, ele foi um marceneiro, servindo ao seu próximo como se estivesse servindo ao seu próprio Pai. Mas ele exerceu outro trabalho. Ele suou e na cruz ele sofreu a enorme fadiga do peso pelos nossos pecados, quando ele carregou o nosso fardo até a morte, e a morte maldita de cruz. É isso que os teólogos chamam de a obra consumada de Cristo. Mas Jesus ainda está trabalhando, não acrescentando qualquer coisa ao seu sacrifício pelo pecado, mas, como explica Hebreus, vivendo para interceder pelos seus, para que a fé dos que estão nele nunca venha a desfalecer. O Senhor Jesus continua trabalhando, não só na intercessão, mas também por meio do ministério da igreja. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos salvou e concedeu dons a cada um de nós, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação da igreja de Cristo. Você não foi chamado para ser inútil no reino de Deus. Sirva! E você faz isso enquanto, nos apropriando destes dons, nós vamos indo pelo mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele nos tem ordenado. Nós participamos desta boa obra de Cristo quando nós oferecemos o Evangelho às pessoas, quando nós nos reunimos para cantar louvores a Deus, amando o nosso próximo, orando pela vinda do reino de Deus, doando generosamente para o sustento do ministério, para o cuidado dos necessitados que há entre nós e para o sustento daqueles que levam a salvação entre os povos. E é o nosso trabalho que nos proporciona muitas destas coisas. Meus amados, nós também participamos dessa boa obra, cumprindo as nossas tarefas diárias, comuns, de maneira que glorifiquem ao Senhor. As nossas tarefas de cada dia também são trabalho no reino de Deus. Martinho Lutero estava certo quando ele disse: o mundo inteiro deveria estar cheio de serviços a Deus, não só nas igrejas, mas também nos lares, nas cozinhas, nos porões, nas oficinas, nos campos.
Meus irmãos, vocês conseguem se alegrar e encontrar prazer e força para realizar com amor o trabalho que Deus te deu? Amados, me ouçam com muita atenção. Se você ainda não está em Cristo Jesus, eu falo para você, todo o seu trabalho vai ser enfado, porque você é um pecador, a quem Deus designou trabalhar debaixo do sol, para que em algum momento da sua vida, você deixe tudo, para que Deus entregue a quem Ele quiser dar. A sua vida é miserável agora, e a sua vida será miserável pela eternidade afora. Por isso, eu rogo em nome de Cristo, se arrependa de viver uma vida sem Deus, somente debaixo do sol, dizendo com os lábios que crê no Senhor, quando as suas obras mostram que você está distante eternamente de Deus. Confesse o seu pecado, a sua incredulidade prática, suplique o perdão que procede do Senhor em Cristo Jesus, porque foi Ele mesmo, o Senhor Jesus, o Redentor que veio à terra, que prometeu: aquele que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. Nele há graça abundante para o pior dos pecadores. Mas para vocês, meus irmãos em Cristo Jesus, eu também tenho uma palavra. Independente daquilo que você faz na vida, se é justo, segundo a palavra que Deus nos ordena, você está envolvido na grande obra do Senhor Jesus Cristo. Cada um trabalha assim de forma diferente, mas todos estão servindo no mundo criado por Deus, no qual cada um de nós deve desenvolver o seu trabalho para a glória do nosso Criador. Por isso, meus irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Portanto, porque o trabalho é uma dádiva de Deus, corrija a sua visão a respeito dele. Ame o seu trabalho, desfrute dos seus frutos como um ato de gratidão e louvor ao Senhor, antes que a morte venha sobre nós. Que o Senhor nos abençoe. Vamos cantar a Deus, cantar ao Senhor como uma resposta a tudo o que nós ouvimos aqui nessa noite.